Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Personagens da Bíblia. Hoje nós iremos falar um pouco da história de Esther, que se tornaria a rainha da Pérsia e seria usada por Deus para mudar a história do povo hebreu. A história de Esther ocorreu entre os anos 470 e 486 a.C. aproximadamente, período em que o povo judeu estava no exílio em Babilônia. Para quem não sabe, esse exílio, que também foi conhecido como cativeiro babilônico, ocorreu a partir do século VI, quando o Império Babilônico alcançou um grande domínio na região do Oriente Médio, no período do reinado de Nabucodonosor, que levou cativo o povo hebreu. Na Bíblia, os livros de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras e Neemias se passam durante esse período histórico. No livro de Esther, o Império Babilônico já havia caído diante dos persas, que passaram a dominar a região da Ásia Menor e do Oriente Médio. Nesse contexto, Hadassa, que seria chamada de Esther, era uma órfã que vivia no exílio e foi criada em Suzã por seu primo Mardoqueu, antes conhecido como Mordecai, mas que teve seu nome trocado por Mardoqueu. Essas trocas de nome eram uma prática muito comum da época e eram feitas pelos seus senhores, com um significado de uma mudança de vida, e em alguns casos se dava com a intenção de esconder a origem judaica, como foi o caso de Esther. Nesse tempo, a Pérsia era governada pelo rei Xerxes, também conhecido como Assuero, que em certa ocasião, durante um banquete que o mesmo deu para mostrar a grandiosidade e riqueza de seu reino, solicitou a presença da rainha Vasti, mas esta se recusou a ir, o que deixou o rei indignado. Diante disso, o rei determinou que Vasti nunca mais comparecesse à sua presença e que outra rainha fosse coroada em seu lugar. O rei então ordenou que levassem a ele as mais belas virgens do reino e as trouxessem para que a nova rainha fosse escolhida. Esther, então, foi levada até o harém de Suzã, tendo Mardoqueu a proibida de revelar a sua origem. Esther era muito bonita e foi escolhida entre 7 que receberam um tratamento de beleza e, após isso, apresentadas ao rei. Assim que o rei viu Esther, não teve dúvida em coroá-la rainha, que mesmo após a sua coroação, conforme a orientação de Mardoqueu, não revelou sua origem para o rei. Em certa ocasião, Mardoqueu viu que 2 guardas conspiravam contra a vida do rei. Ele não teve dúvidas. Foi até Esther e informou o fato, e ela fez com que o rei soubesse da situação. O rei Assuero ficou muito grato a Mardoqueu e o nomeou como nobre. Porém, em certa ocasião, Mardoqueu recusou a curvar-se perante Amã, uma amalequita, que era o primeiro abaixo do nível do rei. Como muitos sabem, os amalequitas são inimigos históricos dos judeus. Esse conflito entre os judeus e amalequitas vem desde a saída do povo de Israel do Egito, quando os amalequitas atacaram os hebreus no deserto em direção a Canaã e foram derrotados pela mão de Deus. Esse episódio está descrito no capítulo 17 do livro de Êxodo. Amã ficou irado ao saber que Mardoqueu não se prostrava perante ele e fez com que o rei publicasse um decreto que destruísse todo o povo judeu, inclusive Mardoqueu. Logo, Esther fica sabendo através de Mardoqueu do plano de Amã, e seu primo pede a ela que interceda pelo povo judeu, mas, logicamente, tomando todo cuidado, porque ela também era judia e poderia ser vítima do decreto, mesmo sendo rainha. Esther, então, pediu ao povo judeu que fizesse um jejum de 3 dias, e após isso, foi falar com o rei. Quando chegou a Mardoqueu, o mesmo perguntou a Esther o que ela queria. Ela então propôs um banquete com o rei e com Amã. Durante o banquete,
Assuero pergunta novamente a Esther o que ela queria e disse que até a metade do reino ele daria a ela se ela quisesse. Esther revela então ser judia e pede para o rei poupar o seu povo e acusa Amã de ter tramado contra os judeus. O rei ficou furioso com Amã e mandou enforcá-lo na forca que Amã tinha feito para Mardoqueu. Apesar da morte de Amã, o decreto real continuava valendo e não poderia ser revogado. Então, Esther teve uma ideia: fazer um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem e guerrearem se alguém tentasse os atacar. Com esse decreto, os judeus puderam lutar e derrotar os seus inimigos. E em comemoração foi criada a festa do Purim, que é celebrada até os dias atuais. A história de Esther nos mostra que Deus tem planos para a nossa vida e às vezes não entendemos as dificuldades que passamos para chegar a eles. Deus escolheu Esther para livrar o seu povo dos inimigos que o cercavam. Esther se manteve obediente às orientações de seu primo Mardoqueu e teve paciência para agir no momento certo. E antes de agir, buscou apoio em Deus, colocando seu povo para jejuar e só assim ir à presença do rei. Essa história também nos ensina que mesmo quando estamos em posição de destaque, não podemos esquecer dos nossos irmãos. Ela poderia ter evitado confrontar o decreto do rei e não ser atingida, mas preferiu lutar pelo seu povo mesmo com os riscos. Essa é um pouco da história da rainha Esther. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like e se quiser, nos siga para novos vídeos como esse. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.